Para Deus nada há impossível. Amém? Levanta seu braço direito e vamos orar. Padre Santo e Poderoso, em nome de Jesucristo de Nazaré, aqui estou reunido, Senhor, com seu povo, com a igreja del Senhor. Creemos em sua palavra, que tu nos pode instruir, nos pode hablar, nos pode, Padre, dar força nesta manhã e crer que para ti nada há impossível. Em nome de Jesus. Declara, meus irmãos, porque para Deus não há nada impossível. Dê um forte aplauso ao Senhor. Queridos irmãos, para Deus não há nada impossível. Ele pode fazer qualquer coisa em el cielo e em la terra. Amém? Sim, esta é uma verdade. Deus pode fazer as coisas mais difíceis que os homens não podem. Já? De repente, as pessoas podem ver algo e dizer, não, isto não há salida, não há solução. Mas você pode dizer, para Deus não há nada impossível. Deus pode fazer o que Ele quer, como Ele quer, de la maneira que Ele quer, em el tempo que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, sabe? E você e eu somos lo melhor que Ele ha hecho. Então, não há nada impossível que Ele pode fazer em tu vida. Você que está aí em sua casa, você que pode estar em qualquer lugar, sepa, em esta manhã, Deus está dizendo para ti, não há nada impossível que eu pueda fazer, porque eu sou Deus. Amém, irmãos? Sim, Senhor. Em esta mensagem vou mostrar-lhes algumas das coisas que Deus hizo que nadie poderia ser, sabe? Então, a primeira coisa, eu estava pensando em várias. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo tantas maravilhas que Deus ha hecho. Me entende? Que os homens deveriam todos rendir e postrar delante desse Deus Todo-Poderoso, mas por la ignorância de não conhecer a esse Deus, as pessoas não lhe dão glória a Ele. E existem vários episódios na Bíblia, quando você vai lendo e você vai vendo coisas incríveis, como por exemplo, mulheres que não podiam dar à luz, e elas buscaram a Deus e deu à luz. Já? Depois hemos visto pessoas que não podiam ver, e então Jesus vino e recobrou a vista. Ok? Então temos provas de que para Deus nada é impossível. E esta história é uma história que todos vocês sabem. E os que não sabem vão saber nesta manhã. E os que sabemos vamos recordar. A palavra de Deus diz que estendeu Moisés sua mão sobre o mar. Mas é importante explicar que este povo estava 430 anos escravo em Egipto, obrigado a trabalhar duro. E agora Deus envia Moisés allá e saca este povo com a mão poderosa. E para mostrar sua glória sobre este rei faraó, Deus teve que enviar 10 plagas para que eles pudessem saber o poder que tinha esse Deus. Então, agora Moisés retira o povo e o povo está caminhando em el deserto, indo a la terra prometida. Igualito você e eu, nós outros estávamos extraviados, estávamos andando por nossos caminhos, e Deus enviou a alguém, como Moisés, para falar a nós outros, para nos colocar em seu caminho. E agora nós outros estamos caminhando
para a terra prometida que Deus tem preparado para nós outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. E então, agora, quando está chegando aí, Moisés enfrenta um grande obstáculo. Escuta, há predicadores que dizem que quando as pessoas vêm para Deus, ele não vai ter mais problema, mas isso não é certo. Nós outros sim vamos ter problema. Aqui há uno, os problemas vão aparecer. Pero quando você caminha com Deus, Deus te vai ajudar que você vença os problemas. Entende? Então, agora estão em el deserto, caminhando para a terra prometida, e eles enfrentam o mar. E agora, que situação difícil, porque tem um mar imenso e tem que cruzar para o outro lado. De vez em quando, eu vou aí, sabe, me encanta ver o mar. Você vai por la Costa Verde, ou quem vai por Larcomar, vê arriba. Então, quando você mira esse tremendo mar do Pacífico, e se você cruza esse mar, você vai chegar allá em Espanha. Então, eu mirando assim, quero abrir uma... É uma coisa incrível. Quem vai abrir esse mar? É muita água, me entende? E o mar mostra a força e o poder de Deus. E aí, em cima, vem o exército atrás para poder perseguir o povo. Entendeu? Por exemplo, nós outros conseguimos escapar das garras do diabo, mas o diabo não ha desistido de você. Ele vem atrás. E aí você tem que repreendê-lo. Você tem que expulsá-lo. Me entende? Então, o inimigo é um inimigo astuto. Pero isso foi um problema que aconteceu. E agora, como solucionar? Então, Moisés está aí adelante. E então, Moisés teve uma conversação com Deus. E Deus falou: Moisés, marcha! Entende? Então, muitas das vezes, quando enfrentamos um problema, a tendência nossa é paralisar, é hablar, é dizer por quê, porque me sucede isto. O pueblo muitas das vezes murmurou e dizia: melhor era estava allá, sabe? Porque allá nós outros teníamos isto, teníamos lo outro. Pero a vezes a pessoa habla muita tonteria sem saber o que está dizendo. E o líder, aqui é a posição do líder, a posição do pastor Moisés. Aqui está um homem que foi levantado por Deus. Então Moisés confiava em Deus e ele estendeu sua mão sobre o mar e disse que o Senhor, por meio de um forte vento solano que soprou toda aquela noite. Me entende? Então você vê como Deus atua. Às vezes nós outros queremos que as coisas também solucionem assim, de la noite à manhã, muito rápido. E aqui o vento foi soprando toda aquela noite. E isso que o mar retrocedera. Você imagina, irmão? Deus ha hecho que o mar tivera que retroceder. E cambiou o mar em terra seca e foram divididas as águas. Isso Deus ha hecho, está nas Escrituras. E eu penso, e também comparto com vocês, se Deus teve esse poder para ser allá com Moisés, isso não é uma invenção, aconteceu. Se Deus abriu o mar, como que Deus não pode fazer as coisas que necessitamos? Entendeu? Ele pode abrir. He visto aqui em el Peru algumas barbaridades em la medicina. E houve uma senhorita que foi operada em um hospital e o médico olvidou a tijeira dentro da barriga da niña. E aí
E a niña passava mal, não sabia. Abriu lá, aí abriu de novo e sacou a terreira e a niña hoje vive. Você imagina? Esse é um milagre de Deus. Pero Deus pode fazer qualquer coisa. Sabe? Você tem que crer nesse Deus. Se Deus abriu o mar, Deus pode repreender essa enfermidade. Se Deus abriu o mar, Ele pode fazer que eu vou cancelar essa deuda. Se Deus abriu esse mar, Ele tem poder para cambiar meu esposo. Se Deus abriu este mar, Ele tem poder para transformar minhas finanças. Se Deus abriu o mar, Ele pode fazer qualquer coisa. Um forte aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, há gente que queda na expectativa. Você imagina, aí o grupo de Moisés, muitos falaram, nos trajeron para morir aqui, e agora o mar, e agora vem o exército atrás. Eu quero ver como Moisés vai sair desta. Pero eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus sempre mostra uma saída para seu povo. Ele sempre te vai cuidar, porque Ele é Deus. Então, os hijos de Israel entraram por meio do mar. Porque presta atenção, uma coisa é que Deus abriu o mar. Agora outra coisa é o povo entrar. Então está pensando, e se essas águas vêm de novo? Entendeu? Então há pessoas, sempre você vai necessitar da fé em Deus. Compreendeu? Por exemplo, um templo se abre, pero há muitas pessoas que não entram, que não querem ter experiência, sabe? Então Deus abre a porta, e aí o homem tem que entrar, e disse que eles entraram em meio do mar em seco, tendo as águas como muro à la derecha e à sua esquerda. Que incrível! Imagina que coisa espetacular. Então Deus sempre faz coisas incríveis, coisas espetaculares, sabe? Você imagina a emoção deste povo, sabe? E Deus sempre vai levando também a igreja com provas. As señales vão acontecendo em la medida que o povo vai caminhando. Se você quer ver señales, você tem que seguir a Deus, confiado em sua palavra. Jesucristo falou que as señales são para os que creem, e eles têm que segui-las. E aí então algo espetacular vai sucedendo, e Deus dá o livramento para seu povo. Disse: assim salvou Jeová aquele dia Israel de la mano de los egípcios. Sabe? Deus salvou a Israel desta maneira. Assim como Deus também te ha salvado. Ha acontecido grandes coisas em sua vida, pero Deus te ha salvado. Sabe? Deus te ha salvado de bandidos. Deus te ha salvado de pessoas malas. Deus te ha salvado de tantas plagas. Por exemplo, eu me acordo quando cheguei aqui em 90, aí em 91 houve o cólera. Sabe, muitas pessoas morreram com esta enfermidade, certo? E foi a nível nacional. Então, o Senhor nos guarda, nos protege. Agora estamos terminando esta pandemia terrível que vino a todo o mundo, certo? Vacunaram todo o mundo, ou quase todo mundo está sendo vacunado. Agora dizem que a vacuna não serve para nada e vai ser outra vacuna. Então nós outros, eu quero dar uma palavra para vocês, porque mesmo que se esta vacuna não serve para nada, pero nós outros temos uma promessa de Deus, que Ele vai cuidar a seu povo, Ele te vai proteger, sabe? Porque a vida tua e minha está em las manos de Deus, não está em las manos desses homens corruptos. Alabado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe? Por isso que nossa confiança está em El Senhor. Nossa confiança está em Deus. Os homens sem Deus são enganadores. Ok?
E viu Israel aquele grande hecho que Jeová executou contra os egípcios. Você também tem que ver os livramentos. Você tem que ter experiência própria com Deus. E o povo temeu a Jeová. O que significa, pastor? Que o povo guardou reverência. Falou verdadeiramente, Deus está aqui com Moisés. E creyeron a Jeová e a Moisés su siervo. ¿Me entiende? Entonces la iglesia, hermanos, no es de un hombre. La iglesia es de Dios. ¿Sabe? Es Dios quien instituyó la iglesia. Es Dios quien levanta los pastores, los líderes para gobernar y para instruir al pueblo. Amén. Glórias al Senhor. E disse que o povo viu. Então Deus deu esse grande livramento para o povo de Israel. E agora, o outro que sucede também é que Deus mandou comida del cielo para alimentar mais de 2 milhões de pessoas. Então, estas pessoas que saíram creyendo a Moisés, sabe? Agora, estas pessoas cruzaram o mar. Pero mesmo depois que tiveram experiência, que cruzaram o mar, sabe? Aí eles começaram a reclamar. E a comida, e a bebida. Então é incrível, assim, a natureza humana. É igual um padre de família, um homem e uma mulher. Eles procuram dar o melhor para seus filhos, sabe? Então, em la caminata, muitos de los hijos não percebem o caminho que os padres han conduzido, as dificuldades. E aí os filhos vão crescendo e eles começam a ver de um lado, do outro, e querem fazer comparações. E daí a pouco começa a exigir a los padres: ah, mas fulano de tal tem isso, e eu não tenho. E aí começa a colocar os padres em aperto. E Moisés era o padre espiritual. Ele estava levando o povo a um lugar, a uma esperança. É igual, por exemplo, nós outros estamos indo a um lugar, a uma esperança. Que é o que o mundo te pode oferecer? E eu quedo analisando as pessoas aí no mercado que eu compro. Então, se eles falam: mira, senhor pastor, eles falaram que a vacuna ia solucionar. A hora já disse que a vacuna não soluciona. Então eu falo para eles: por isso, você necessita confiar em Deus, porque o dueño da vida é Deus. Entendeu? Então, agora o povo começa a reclamar. E eu quedo pensando, você como papá, mamá, que ha hecho todo para seu filho, e agora de repente seu filho vem e te diz palavras: você me trajo por este caminho, sabe? E eu me acuerdo de uma situação que passamos na família, que minha irmã falou para meus padres: ah, vocês deveriam ter uma posição melhor, porque agora minha amiga já tem uma posição melhor, certo? Então nós outros agora, nesta situação difícil, porque vocês são culpables. É difícil quando a pessoa vem e echa a culpa em el padre, la madre ou em los líderes, porque eles não sabem o que ha passado. Foi épocas diferentes. E Moisés está indo em el deserto, em obediência a Deus, para levar o povo a ter experiência com Deus. Pero o líder, sabe, por isso que o padre, a madre, você não deve considerar as palavras torpes que seus filhos ou que pessoas podem dizer a você. Você sabe que ha hecho lo melhor. Então você tem que guardar seu coração. E eu me acordo que minha irmã falava assim: ah, então nós sempre vamos viver nesta casa aqui. E meu padre falava: tome cuidado com sua língua, porque depois você vai acabar tendo que venir viver com nós outros. E minha irmã era muito orgulhosa, sabe? Não, eu vou viver em São Isidro, eu vou viver em Miraflores. E ela foi, casou com um homem rico e foi viver allá. Pero depois, o homem abandonou ela
perdeu as coisas todas, e sabe de onde minha irmã foi viver? Ai, ai, na terra de meu padre. Que incrível, entendeu? E minha madre falava assim, não sei se vocês vão entender, que a língua é tipo um látigo para pegar-te em suas nalgas. Porque o que você habla vai venir sobre você. Porque às vezes você não sabe. Então você tem que tomar cuidado para falar. Tanto de seus padres, de sua família. Há uns que não casaram todavia, mas disse que vão ser melhores padres. Calma, espera, embarca primeiro, para ver a caminata como será. Então aquele povo murmurando, e Moisés, um homem paciente. Deixa eu explicar uma característica de um bom líder. Moisés era o homem mais manso da terra. Já? Agora, ser manso não quer dizer menso. Você também tem que poner as pessoas em seu lugar, que habla tonteria. Já? Então o Senhor lhe dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada dia la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver se sigue ou não mis instruções. Então Deus, Ele vai provar seu coração. Ele vai saber se você verdadeiramente crê em Deus. Sabe? Porque esse lance que as pessoas falam, eu te amo, pero é só de palavra. El amor, irmão, não é palavra, el amor é demonstração. Então, há pessoas que falam que te ama, pero não te obedece. Há pessoas que falam que te ama, pero não aceita o que você disse. Que amor é este? Habla que ama a Deus, mas não obedece seus mandamentos. Então, a pessoa ama mientras que tem todo, pero quando perde algo, já não te amo mais. Olha, esse não é amor. Eu expliquei aqui para as parejas que o amor, Deus é amor, e é um amor que perdona, que aceita, que ajuda, que levanta, um amor que obedece, é um amor que caminha uma milha mais. Quantos dizem amém? Então Deus falou assim, com isto lhes pondrei a prova para ver se sigue ou não meus mandamentos. Você sabia que Deus te prova? A irmã Lília sempre tem um carisma para ensinar e falando sobre o dízimo e a ofrenda. Então Deus vai provar seu coração, porque se você não aprende dar os dízimos e as ofrendas, é porque você pensa que o que você tem é suyo, e não é. O que temos foi Deus que nos deu e está com nós outros para administrar. Por exemplo, eu hago muita experiência com os ninhos. Domingo passado, aqui, tinha um ninho. Eu perguntei: quantos anos tu tens? A ele: 7. Então eu he dado 7 moedas de um sol para ele. E falei: agora você vai sacar o dízimo. Quanto você tem que dar? Aí ele mirou para mim, mirou para um lado e falou: 2 soles. Eu falei: não. 1 sol. Eu falei: não. Se eu estou dando 7, então você tem que dar 70 cêntimos. E hice o câmbio e separei os 70 cêntimos para ele dar de dízimo. Então eu falei: quanto você tinha? Ele falou: nada. E eu falei: e quanto tu tem agora? 7. Então você está vendo? Deus te deu 7 quando tu não tinha nada. E agora quanto Deus te pede? 70. Então quando você mira, você habla assim: uau, pero Deus é muito bueno. Ele me dá 70 vezes mais. Entendeu? Deus sempre te dá mais para provar seu coração. E então sempre que eu ia em Tarapoto para nossa igreja allá,
Então eu levava bolsas de chocolate e de caramelos para dar para os niños. E então aí eu dava para cada e falava para eles: agora, por favor, cada vai me regalar solo de cada bolsa. E aí os niños falavam: não, esse é meu, pastor, se você quer, compra para você. Haga a prova para você ver com os niños. Por quê? Porque os niños, eles não pensam, eles são assim, sabe? Eles estão aí concentrados. E eu quedava pensando assim: mas por que se eu é dado e eles não querem devolver? Se eu dava 10 chocolates, pedia não, como vou a dar? E eu hago prova também com meus netos, igualitos. Porque isto viene de la, como se chama, natureza pecaminosa, del egoísmo, de querer. Agora, que coisa que os padres têm que ensinar? Ensinar a eles que eles têm que compartilhar, que dar. Por exemplo, estamos chegando à Navidade. Então, todo mundo na Navidade quer ganhar, quer receber regalo. Eu quero receber presentes, eu quero receber boa comida. Pero isto não significa a Navidade. É o contrário. Entendeu? Então, na Navidade, você vai em seu roupeiro e vê que coisa você quer regalar, bendecir, ajudar a alguém. Entende? Dentro da mesma igreja, certo? Vê quantos pares de sapato tu tem, hein? Pero é importante porque há pessoas que ele quer dar o sapato que já há hueco abaixo. Esse você tem que botar. Estamos falando assim de dar coisa buena, ok? E também se há ninhos em sua casa, não dá a muñeca que falta braço, que falta a perna, que falta a cabeça, não. E os ninhos têm tantos regalos, pero não aprenderam a dar. Por quê? Porque os padres não instruíram. Falou: não, você tem que dar, você tem que regalar. E eu já expliquei para vocês sobre este acontecimento da Navidade. Então, vocês têm que entender que nós outros cristianos somos diferentes, sabe? Ou seja, Jesus não nasceu el 25 de dezembro. Em el calendário correto foi em abril. Mas devido ao calendário católico, comemora 25 de dezembro. Mas que você não esteja nesta febre esperando regalo e tenho que dar regalo. Não. Porque isso não é. Pero pastor, e se eu quero preparar uma cena, almoço, reunir a família, não há nenhum problema. Você pode. Pero você tem que dizer que o mais importante da Navidade é uma pessoa, é Jesus Cristo. É orar, é agradecer, é que tenha harmonia. E você pode observar que às vezes reúne e as pessoas comem o pavo, comem o pollo, comem o chancho, pero são pessoas mal agradecidas, que estão murmurando, que não está feliz com o que tem, sabe? Tem um coração murmurador. Então, estas feitas, você aproveita para falar assim: mira, servimos a Deus Todo-Poderoso, que nós outros não merecíamos, e Ele enviou o único que Ele tinha, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Entendeu? E você, de dar regalo também, se você quer dar regalo, você pode dar regalo, mas você não pode ir com a mesma ola do mundo, porque o mundo é isto, as companhias, sabe? E você pode observar, o dia do padre, então te incentiva a ter que comprar, a ter que dar. Dia da madre, incentiva a comprar, a dar. É Navidade, a hora comprar e a dar. Então, o mundo vive nesse sistema, mas nós outros estamos no mundo, pero não somos neste mundo.
Dê um aplauso ao Senhor. Então, é muito importante, sabe? E o Senhor falou: vou fazer chover alimento do cielo. Preste atenção, você que está preocupado com a Navidad. Deus está dizendo: ó, eu tenho poder para fazer chover pavo sobre sua cabeça. Aqui diz, ó, então o Senhor disse para Moisés: haré chover alimento del cielo para ustedes. Mira, mis padres vendiam pollo, pato, gadina. E vino um homem allá, era nesta época de Navidad, e o homem chegou e comprou 200 pollo e gadina de minha madre. E eu e meu padre estavam no mercado. E quando chegamos, minha madre, feliz, alegre: Juca, vendi los pollos, las gallinas. E meu padre quedou impactado, porque em el mercado nós vendíamos 15, 20. Minha mamá vendeu 200 em um solo dia. E meu padre quedou maravilhado e falou: Margarita, e la plata? Então minha madre falou assim: o homem pagou com um cheque. Quando falou cheque, nós outros já... Ai, meu Deus. Sabe, minha madre é uma mulher muito simples, muito sencilla. E eu fui com meu padre no banco, chegamos allá, não tinha fundo, não tinha dinheiro, o homem era um malvado. E quando regressamos, minha mamãe começou a chorar, e meu padre, sabe esses homens carinhosos, amorosos, de dizer: não há problema, meu amor, isso acontece com qualquer. Nós outros estamos aqui o ano todo para juntar os 200 gallinas para vender para ele final do ano, e você vende para esse malvado aí, e ele paga com um cheque que não tem fundo. Um besito, amor. Você crê que meu padre ha hecho isso? Meu padre transfigurou. Nós outros falamos que saliu os índios, não? Pero meu padre saliu o diabo, os demônios. E ele falou: por você que has hecho, e todo, burra, não entende, mira, todo esto. E saiu toda estava dentro. E minha madre, tão linda. Nós outros fomos, abraçamos ela: não, mamãe, tranquila. Preste atenção na atitude do cristiano. Levou os pollos, cabeção, o Juca, aí meu padre. Levou os pollos, pero sua mulher está aqui, homem. Que é o mais importante, sim ou não? Claro. Pero onde estava o coração do homem? Na gadina. Então vai viver com as gadinas para allá. Às vezes a persona, sabe, ele habla que ama, mas disse que o amor o pior é o amor ao dinheiro, o amor a las coisas. Meu papá amava mais as gadinas que minha mamãe. Está entendendo? Então, aí foi uma Navidad assim, porque todo final de semana minha mamãe matava 2 patos, sabe? Matava pollo. Nós outros teníamos abundância, porque criava aí. E a hora na Navidad não tinha nenhum podito para matar. Ai, ai, ai. E no 24, todo mundo sério aí na casa. Eu era pequeno. Já? E aí estacionou um carro aí na porta. E a mulher chegou, sabe, com uma... Era esses carros grandes, tipo station. E atrás tinha um chancho, assim, de espalda, morto. Já? Lleno de adorno, assado em esta, como se chama, la panaderia, e lleno de frutas e todo isso. Esta Navidad nós não hicimos nada. Deus trajo a comida para nós outros. Era como Deus falando: mira, Juca, cabeção, você outros anos trabalhou, a hora essas gadinas se foi, mas você quer comida? Tá aí o chancho, come o chancho. Então, é tremendo, porque
essa Navidad foi incrível porque as outras era fruto de nosso trabalho, pero isso não hicimos nada para Deus trazer a comida a nossa casa. E Deus quer fazer o mesmo com você. Deus te quer prosperar, te bendecir. Mas deixe de murmurar, deixe de preocupar e dê graças a Deus. Habla, tu eres mais importante que aquele panetone, tu eres mais importante que aquela comida, tu eres mais importante que aquele pavo, e eu quero exaltar tu nome em esta Navidad. Forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Cada dia a gente poderia sair a recorrer todo o alimento necessário para este dia, sabe? Com isto, los pondré a prova para ver se sigue ou não mis mandamentos. Recuerda? Então Deus está sempre assim. Luego, o Senhor lhe disse a Moisés: eu de los israelitas, se és uma coisa que perturba, eu quero falar com você que é padre de família. Já? Você, então, trabalhou e habla com sua esposa: mira, vamos comprar um pavo ou um chanchito e vamos preparar uma grande cena. Aí no dia da cena, reúne toda a família e aí você está esperando que as pessoas se alegrem, não? E a pessoa habla assim: uau, pero não há... Você, igual uma missioneira que trabalhou com nós outros levávamos aí ao pollo à la brasa e ela falava: não há arroz? Aí levava um chaufa e ela falava: não há papas fritas? Ou seja, a pessoa nunca era agradecida, entendeu? Então, você quando prepara, por isso é muito importante agradecer. Se há o pavo, mira, irmãos, todo é Deus que nos deu, todo é o Senhor que supriu. Então, antes de nós outros comermos, vamos agradecer a Deus. Agora, também não é a ser uma hora de agradecimento, é um agradecimento rápido, já? Quem quer tomar vinho, aí compra uma botella ou dois, não sei, e dá um vaso para cada um e habla. Cada um que quer falar algo, hable. Mira, eu quero agradecer a Deus porque me guardou da pandemia. Amém. Outro. Mira, eu quero exaltar a Jesus porque Ele cuidou de mim. Amém. Outro. Então, esta mesa será uma mesa de gratidão para Deus. Então, vamos aí, o padre da família ou a madre vai dizer: oh Deus Todo-Poderoso, graças, porque esta é minha família, que tu nos ha guardado, protegido. Entendeu? E aí sempre há uns que querem beber mais que outros. Não, aqui o vaso é solo a mitad. Se você quer emborrachar, vai allá na tenda do vizinho, pero aqui não. Amém, irmão? Você tem que pôr ordem em sua casa. Donde Jesus está, há ordem. Donde Jesus está, há bendição. Donde Jesus está, há alegria. Amém? Esta é a Navidad, alegria, paz, gozo. Entende? Então você vai promover esse momento. Mas você também feliz. Então sabe, pessoas que na Navidad ele trabalha tanto. Começa desde temprano. E aí que matar o chancho. E aí que matar o porco. Aqui no Peru é uma bendição porque já compra morto, não? Vai allá no mercado já dá morto. Entendeu? Porque há mulheres allá por São Borja, São Isidro, que não sabe, nunca viu um poio vivo e matar o poio. Entendeu? Compra tudo listo, tudo pronto. Então, organiza bem, comparte com a família. Ou então, abra, mira, cada um traz um pouco. Para que o mais importante, qual é? O momento da comunhão. Sabe? Então, às vezes, você trabalha como uma burra aí. E aí queda toda amargada, triste, todo. E a gente todavia não tem elógia. E você então vai dormir rendida. Não. Você prepara de tal forma que esta será uma cena para Jesus. Uma cena de gratidão. Ok? Pero Jesus vai se alegrar quando você sabe compartilhar. Porque ele falou assim, ó. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se você tem como compartilhar com a pessoa, esta semana botaram o guatimã de meu edifício. E ele saiu e ele quedou decepcionado. Ele falou: Senhor Cardoso,
eu te vou dizer, o que mais sinto de sair desse edifício foi por sua família, porque vocês me trataram como gente, como pessoas. Porque todos os dias eu levava um café para ele, levava um sanduíche, uma vez por semana dava o seu almoço. As pessoas, hermanos, necessitam de amor, de respeito, de carinho. Às vezes, sabe, uma taça de café demonstra muito mais que comida e bebida. Amém? Agora diles, por la tarde tendrão carne para comer, e por la manhã tendrão todo o pão que deseja. Assim, ustedes sabrão que eu sou o Senhor, seu Deus. Essa é a prova, entendeu? Você sabe esse quadro aqui, esse versículo é maravilhoso. Sabe o que Deus quer dizer para você? Eu te alimento, eu te cuido, eu te sustento. Sabe? Eu te visto, mira as aves, eu te cuido. Aprenda a obedecer meus mandamentos e nada te faltará. Te protegerei, te guardarei, a ti e tu descendência. Alabado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão aprendendo? Essa tarde chegou uma quantidade enorme de codornizes que cobriram o campamento. E a la manhã seguinte, os alrededores do campamento estavam úmidos de rocío. Quando o rocío se evaporou, a superfície do deserto quedou coberta por copos de uma substância hojaldrada e fina como escarcha. Isso era o maná. Os israelitas quedaram perplejos ao ver isso e se perguntaram uns a outros: que é isto? Ou seja, Deus te quer surpreender. Deus é um Deus de surpresa, sabe? Ele é um Deus maravilhoso. Você espera de Ele algo bueno e Ele te dá algo melhor. Alô, hermanos? Porque não tinha ideia de lo que era. Você não tem ideia de lo que Deus quer fazer para você. Você não é capaz de entender, porque Deus sempre Ele vai dar muito mais de lo que você espera. Então Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor lhes dará para comer, sabe? Então sempre que você vai comer o pão, você habla: este é o pão que o Senhor me dá para comer. E todo este ano Ele te ha dado pão para comer. Ele te ha sustentado. Eu fui conversar com um senhor que estava na farmácia, e ele assim gordito, e ele falando: mira, senhor, eu trabalho aqui de 8 a 8 da noite e ganho um salário de miséria. E eu falei: uau, se você ganhasse mais dinheiro, você ia explotar, porque mira o tamanho da sua barriga. Ou seja, como disse o chavo, me chispoteou. Porque o tipo estava murmurando gordo, entendeu? Se ele estivesse flaquito, passando hambre, ganha um sueldo mínimo. E eu falei: mira, alabado seja Deus, que você ganha sueldo mínimo e está gordo. Aleluia. Você está enfermo? Não. Você alimenta bem? Sim. Então, alaba o Senhor. Agora, se você não está contente do trabalho, sale desse trabalho e busca outro. Alô, senhores? Sim. Persona que tem o dom da murmuração. Os israelitas chamaram maná al alimento. Era branco como a semilla del cilantro e tinha um gosto parecido a torta com miel. Isto era a comida que Deus dava para os israelitas. Nada mais, nada menos, 40 anos. Nunca faltou. Sapato não necessitava, roupa não necessitava, porque o Deus do cielo cuidava do povo. Quero terminar este mensagem, que você sepa que por lo máximo que Deus te ha dado oportunidades de trabalho, abriu portas, te ha cuidado, pero la ayuda
vino del cielo sobre su vida. Alabe al Señor, sirva al Señor de corazón y Él hará maravilla en su vida.